Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 26. Lê 3 versículos, o 36, o 37 e o 40, que nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 40. E voltando para os seus discípulos, o achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? A palavra que nós lemos, meus queridos amados, nos narra a respeito de um momento em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos e ele foi para um lugar chamado Getsêmani. Levou com ele os seus discípulos, mas a palavra do Senhor nos fala a respeito de 3 discípulos que o Senhor levou além um pouco mais. Gostaria de contar primeiramente a história destes homens. Homens de diversas linhas, de raciocínio, de diversos comportamentos, profissões diversificadas, e que eles viram no Senhor o seu descanso. Eles viram no Senhor um alento para suas almas, não apenas um alento para suas economias ou a sua saúde. Eles não estavam preocupados com isso, mas as suas almas estavam sedentas e cansadas. E uma certa vez o Senhor Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Homens que certamente tinham muitas lutas como qualquer um de nós, tinham perseguições como qualquer um de nós, homens que viviam da pesca, homens que viviam de outras circunstâncias, mas homens desprezados pela a sociedade da época. Afinal de contas, Israel estava passando pelo momento de servidão para Roma. E aqueles homens, eles estavam verdadeiramente muito sozinhos, muito carente, quando encontraram verdadeiramente o Senhor Jesus. E o texto que nós lemos nos fala que esses homens, eles estavam aprendendo, eles eram discípulos, eles estavam caminhando e seguindo a Jesus, e esses homens haviam presenciado muitos milagres da parte do Senhor. Muitos milagres, diversificados milagres. Ouviam a voz do Senhor, sabiam o amor com que o Senhor tinha pelas suas vidas e pelas dos outros. Mas agora o momento antecedia a morte, a entrega do Senhor Jesus para ser crucificado, para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, levando sobre si as nossas culpas. E Jesus estava com o coração angustiado até a morte, disse a sua palavra. E então ele leva os seus discípulos, 12 discípulos. Certamente Judas estava naquele meio. E ele leva os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e dá uma ordem para eles: Vocês assentai-vos aqui, ficai aí, enquanto eu vou além orar. Mas ele leva Pedro e leva os 2 filhos de Zebedeu e dá uma ordem para eles, uma missão, uma posição para eles. Foram um pouco mais além, e não só isso, eles tinham a missão de vigiar ali com o Senhor Jesus. Vigiar era buscar, era estar atento ao que o Senhor Jesus pediu. E o Senhor Jesus vai mais além um pouco orar, e ali orando, conversando com Deus Pai, colocando a sua fraqueza, colocando a sua tristeza, colocando a sua angústia diante do Senhor. Ele agora retorna
E seus discípulos, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, estavam com seus olhos pesados, carregados a palavra, fechados, fechando, eles não conseguiam. E o Senhor Jesus os despertou, chamou a atenção, já repreendeu a Pedro, porque o que o Senhor estava pedindo não era muito, apenas uma hora. Aquela hora era necessário eles estarem atentos, vigilantes. Jesus volta, isso acontece por 3 vezes, até que ele é entregue nas mãos dos pecadores. E então, nós, lendo essa palavra, nós podemos tirar de toda a palavra de Deus, podemos tirar força, poder e ensinamento. Ali os seus discípulos eram 12, mas Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, ele sabe quem ele pode conceder um chamado, quem ele pode conceder um dom, quem ele pode chamar para fazer determinadas coisas, porque ele capacitou. E ali Pedro e os outros discípulos não estavam conseguindo, eles não estavam vigilantes, por isso o Senhor chamou a atenção deles. Não podeis vigiar comigo 1 hora. Getsemane quer dizer lugar da prensa, ou prensa do azeite. Naquele momento, espiritualmente falando, o Senhor Jesus Cristo ia ser prensado por nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus ia ser prensado por nós. Ele foi esbofeteado, caluniado, traído, espancado, cuspido, abandonado. Então ali ele realmente foi prensado. E exatamente isso que aconteceu. Era a hora de ser extraído o azeite, porque se ele não morre e não derrama do seu sangue, ele não poderia enviar o seu Espírito Santo Consolador. E o azeite nós sabemos que fala do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor Jesus, ele precisava de que os seus discípulos estivessem atentos àquele momento. E hoje não é diferente, meus amados. O Senhor, ele nos tem chamado para caminhar na sua presença. E o momento é de vigiar. Nós estamos vivendo a última hora da igreja fiel do Senhor Jesus aqui na face dessa terra. Tudo está escrito, tudo está consumado, tudo já se cumpriu, só está faltando realmente o momento da igreja ser arrancada desta terra. E é esta hora que o Senhor, ele quer que nós estejamos vigilantes, porque se nós não estivermos extraindo o azeite, porque este momento era um momento difícil, um momento da prensa. Eu não sei qual é a prensa que você está passando neste momento, a luta que você está passando, se seus olhos estão pesados, se você já não enxerga mais, você não está enxergando mais ali o poder de Deus, você não está ali em comunhão com o Senhor, ou está, mas está titubeando, está com seus olhos fechando, não consegue enxergar plenamente. Mas o desejo do Senhor é que você esteja com seus olhos atentos, vigiando. E ele diz, não podeis vigiar 1 hora. Nós estamos vivendo uma hora do breve. Esta é a hora que está se findando, a hora da igreja nesta terra, aonde se dirá, à meia-noite se dirá, aí vem o noivo. Eu sei que muitas das vezes eu trago a palavra voltada para a volta do Senhor Jesus, porque não há outra coisa a se dizer. A igreja fiel, ela não tem outro anúncio a fazer, senão a volta do Senhor Jesus. Dizer para você que Jesus te ama, na cruz do Calvário, ele já provou isso. Dizer para você que Jesus cura, nós estamos vendo aí o Senhor curar. Dizer para você que o Senhor abre porta onde não tem, nós sabemos que faz. Mas a igreja fiel do Senhor, a última igreja, que ele disse, não passará essa geração sem que aconteça essas coisas. A última igreja, que somos nós, não denominação, não placa, somos nós. A igreja que tem buscado ao Senhor, que tem vigiado, a igreja que está passando pela prensa, pelas lutas, pelas provas, para ser extraído o azeite, para que Deus derrame sobre você o azeite. Você precisa buscar, estar vigilante, buscar o azeite. Bem, verdade é que não é fácil. O inimigo do nossa alma, a nossa própria carne, nossa própria vontade, ela nos atrapalha, ela nos diz que nós não temos condições de buscar ao Senhor,
Então, se nós não lutar, nós não passar pela prensa para extrair, para que do Senhor seja derramado sobre nós o Espírito Santo, o azeite, então ficará muito difícil, porque nessa última hora só os 5 prudentes tinham azeite. Só os 5 prudentes tinham azeite reserva na botija. Nós precisamos buscar esse azeite reserva, porque o momento é do breve. E tem muita gente que está igual aquelas virgem imprudente, além de estar dormindo, além de estar com seus olhos fechados, elas não tinham o azeite. E a qualquer momento, Jesus vai voltar e vai arrancar a gente dessa terra e vai nos levar para uma terra, para a nossa pátria, para uma terra onde está excluído todo o mal, toda a tristeza, todo o choro, toda a dor, todo o clamor. E nós estaremos com Ele eternamente reinando. Precisamos verdadeiramente estar buscando o azeite. Getsemane, o Senhor de repente levou a você, de repente você olha assim, mas tanta gente tem passado, está na igreja, estou na igreja aqui, estou numa igreja, estou no caminho do Senhor, tanta gente passa por tanta coisa boa, por que só comigo isso acontece? 9 discípulos ficaram, 3 discípulos foram com Jesus. Se o Senhor está fazendo você passar por essa prova, é porque o Senhor está contigo e Ele está ciente, Ele voltou para ver os discípulos, para despertar os seus discípulos, e o Senhor Ele quer te despertar neste dia. O Senhor Ele quer que você entenda, vigiai, é 1 hora, falta muito pouco, nós estamos na última hora da igreja na face da terra. Vai perder sua bênção agora, vai desistir agora, vai deixar de caminhar com o Senhor agora. Agora você vai acreditar que o seu cansaço é mais pesado, é mais forte do que a misericórdia do Senhor, porque não é. Então somente coloque diante do Senhor a sua vida. Vigiai 1 hora. E no final o Senhor Jesus ele diz: vigiai, pois, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós começamos a ver as coisas pelo nosso olhar da razão, da nossa carne, humanamente falando, carne não física, mas a carne que aqui está falando é a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de tomar a decisão sobre as coisas, a nossa forma de acreditar nas coisas. Quando nós fazemos isso pela razão, pela nossa compreensão humana, então nós somos fadados a perder, porque a carne é fraca, mas o espírito ele é forte, o espírito ele está pronto. Quando nós buscamos ao Senhor, então o Senhor nos renova, o Senhor abre nossos olhos, então nós podemos vigiar, e nós estamos buscando ao Senhor, e o Espírito Santo está sendo derramado. Eu não sei qual é a prensa que você está passando, mas eu tenho certeza que esta prensa é para que você possa receber sobre você o azeite, porque nós somos apenas um vaso de barro, mas precioso é o azeite que está sobre nós, é o Espírito Santo, pois é Ele que vai nos levar para a eternidade, é Ele que tem nos preparado. E se nós não tivermos esse azeite, quem vai nos ajudar? Quem vai interceder ao Pai por nós? Quem vai nos consolar? Quem vai nos fortalecer? Quem vai nos convencer que o Senhor está conosco? É necessário estar buscando, é necessário nesse último momento da igreja na face da terra, deixarmos de olhar segundo a carne e olhar pela fé e buscar, porque o Senhor ele está conosco. Ele não abandonou os seus discípulos, ele voltou, ele tinha uma missão a cumprir, e ele cumpriu. E você tem uma missão a cumprir. A sua missão, você sabe qual é, o seu chamado você sabe qual é. Então somente esteja na posição, ainda que na prensa, mas buscando para que o azeite seja derramado sobre você. Ainda que com seus olhos pesados, mas perto do Mestre, buscando a Ele, suplicando a sua misericórdia, se colocando diante dEle com o coração inteiro, porque às vezes a gente não alcança o Senhor, porque a gente não está inteiro, ainda há carne, ainda há razão, quando nós nos colocamos de fato, de verdade, sabendo que o Senhor, Ele nos conhece, então o Senhor, Ele derrama do seu Espírito Santo, Ele nos perdoa, Ele é fiel e justo. Eu não sei qual é a prensa, mas vigiai, a hora é chegada, falta pouquíssimo para a trombeta tocar, a trombeta a qual só os santos ouvirão, só aqueles que tiverem espírito ouvirá, porque não será como este vento, ou como este som que está ao fundo, não será assim audível ao ouvido humano, mas será espiritualmente.
E só quem tiver em espírito vai ouvir dizer, aí vem o noivo. Quem não tiver espírito vai dizer, dá-me um pouco do seu azeite. Não. Qual igreja você quer ser? Você quer ser a igreja que ouviu, que vai ouvir, que ouve o Espírito Santo falar, que vai ouvir a trombeta, que vai ouvir dizer, aí vem o noivo? Ou você vai ser aquela igreja que está com seus olhos pesados, dormindo, sem saber do que está acontecendo, sem estar ciente do que está acontecendo nesta terra, deixando seus olhos humanos ver as coisas, porque a palavra do Senhor diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Mas para herdar o reino de Deus, é necessário estar com azeite em reserva. Busque ao Senhor. Não é fácil. Há muitas oposições, há muitas lutas. Mas o Senhor que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que em tudo foi tentado e em nada pecou, este está conosco. E Ele é misericordioso. Ele se deu por nós e Ele tem contemplado as nossas vidas. Quando estamos tristes, angustiados, então Ele vem, porque lá no Calvário, porque lá no Getsemane, Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Verdadeiramente Ele pediu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele pagou o preço por nós. Ele levou a sua angústia, a minha angústia, para que hoje Ele pudesse te libertar. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queres morar na eternidade com o Senhor? Renda-se diante dEle. Não murmure na prensa que você está passando. Glorifique, porque é a extração, é o lugar onde o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo. É no vale, é naquela situação difícil que você está passando. É lá que você vai buscar o Senhor, quando o homem está vazio de tudo. Quando o homem entende que ele não pode manter os seus olhos abertos, segundo a sua razão, então o Senhor Jesus, Ele vem e diz, vigiai comigo. Vigiai comigo. Vigiai 1 hora. Falta pouco. Quanto tempo você caminhou com o Senhor? Quantas horas para agora desistir? Para agora acreditar que não tem mais jeito? Para o Senhor não existe essa palavra. O Senhor, Ele é o Deus do impossível e Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Coloque diante do Senhor essa vida nessa tarde, neste dia, nesta hora. Creia que Ele é poderoso para te perdoar, porque Ele morreu na cruz por você. Ele apenas quer que você vigie com Ele, esteja com Ele, porque só nele há salvação. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor. E volto a dizer e confirmar de toda a minha alma, único e suficiente, não precisa de mais nada nem ninguém, nem de homem, nem de deuses que nada são, nem de nada, dinheiro, nada. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Graça e paz. Amém?